Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra. E hoje nós vamos estar encerrando o livro de Oséias, o primeiro profeta menor. Aleluia, nós vamos estar encerrando lendo o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14. E também Apocalipse, capítulo 4. Vamos estar lendo. Oséias capítulo 12. O povo de Israel vive praticando maldade e gasta o dia inteiro fazendo coisas que não têm valor. As mentiras, os crimes continuam a aumentar. Israel faz acordo com a Síria e manda azeite de presente para o Egito. O Senhor, Deus, tem uma acusação contra o povo de Judá e vai castigar o povo de Israel por causa dos seus pecados. Jacó, o antepassado deles, lutou com seu irmão gêmeo Esaú, enquanto os dois ainda estavam na barriga da mãe. Já homem feito, Jacó lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e venceu. Então chorou e pediu que o anjo o abençoasse. Deus o encontrou em Betel e ali falou com ele. Esse foi o Senhor, o seu Deus Todo-Poderoso, seu nome é Senhor. Portanto, povo de Israel, volte de novo ao seu Deus. Faça o que é bom e certo, confie sempre nele. O Senhor Deus diz: os israelitas são como os cananeus, são desonestos e usam balanças falsas para explorar os outros. Eles dizem: é verdade que somos ricos, aleluia, mas ninguém pode nos acusar de termos ajuntado a nossa riqueza por sermos desonestos. Porém, eu, Senhor, sou Deus de vocês desde que tirei do Egito. Eu os farei com que vocês voltem a morar em barracas como moravam quando me encontrei com vocês no deserto. Eu falei com os profetas e lhe dei muitas visões. Usei comparações quando falei ao povo por meio dos profetas. Mas o povo de Gileade adora ídolos e por isso vai ser morto. Em Gilgal, touros serão sacrificados no altar. Por isso os altares vão virar montes de pedra nos campos arados. O nosso antepassado Jacó teve de fugir para a Mesopotâmia e trabalhou como pastor de ovelhas a fim de conseguir uma esposa. Por meio do profeta Moisés, o Senhor Deus tirou o povo de Israel do Egito e cuidou deles. Com os seus pecados, o povo de Israel provocou a ira do Senhor. Por isso ele fará com que pague pelos crimes que cometeram e os castigará por causa das suas maldades. Capítulo 13. A destruição de Israel. Antigamente, quando a gente da tribo de Efraim falava, as outras tribos ficavam com medo, pois todos respeitavam os efraimitas. Mas eles começaram a adorar a Deus Baal e por isso vão morrer. Continua pecando, cada vez mais fazendo imagens de metal para adorar. Essas estátuas de prata são invenção humana, são feitas por homens e, no entanto, eles dizem: ofereçam sacrifício a este Deus e encha até beijar esses bezerros de metal. Por isso, essa gente desaparecerá com a cerração a nascer do sol, ou como o orvalho que seca logo de manhã, e como a palha que o vento leva embora, como a fumaça que sai pela chaminé. O Senhor Deus diz: eu, o Senhor, sou Deus de vocês, desde que tirei do Egito. Eu sou o único Deus que vocês conhecem, o único Deus que os salvou. Eu cuidei de vocês quando estavam no deserto, naquelas terras sem água, mas quando entraram na terra boa, vocês tiveram comida de sobra e ficaram satisfeitos. Então o coração de vocês se encheram de orgulho e vocês esqueceram de mim. Portanto, vou castigá-lo como um leão.
Ficarei de tocaia como um leopardo, como uma ursa de quem rouba os filhotes. Eu sairei contra vocês e quebrarei as suas costelas. Como um leão eu os devorarei, ali mesmo como uma fera eu despedaçarei. O povo de Israel vou acabar com vocês. Quem poderá salvá-los? Vocês pediram que eu lhe desse um rei e também chefes de todas as cidades. Mas como é que eles podem salvá-los? Fiquei irado com vocês e por isso lhes dei reis, e estando ainda irado, eu os tirei de vocês. Os pecados de Israel foram anotados, as suas maldades foram escritas, e chegou a hora de Israel começar a viver nas cidades, não que porque não tenha juízo, é como uma criança que na hora de nascer não quer sair da barriga da mãe. Será então que eu vou salvar o meu povo da morte? Será que vou livrá-los do mundo dos mortos? Ó morte, venha com os seus tormentos. O mundo dos mortos venha com os seus castigos. Eu não terei mais compaixão deste povo, mesmo que Israel cresça como uma planta viçosa. O Senhor Deus mandará que o inimigo venha do leste, como se fosse o vento quente, que o inimigo venha do leste. Aleluia! Como se fosse o vento quente do deserto que secará completamente as fontes, as nascentes da água. Todas as riquezas do país serão levadas embora. O povo de Samaria será castigado porque se revoltou contra o seu Deus. Os homens morrerão na guerra, as crianças serão despedaçadas e as barrigas das mulheres grávidas serão rasgadas. Capítulo 13 de Oséias. Israel é convidado a voltar para Deus. Povo de Israel, volte para o Senhor seu Deus. Você caiu porque pecou. Volte para Deus e orem assim. Perdoa todos os nossos pecados. Ouve a nossa oração e os nossos louvores serão o sacrifício que te oferecemos. A Síria não pode nos salvar e a cavalaria não pode nos proteger. Nunca mais diremos aos ídolos feitos por nós mesmos que eles são nosso Deus. Tu, ó Deus, és misericordioso e cuida dos necessitados. Vida nova para Israel. O Senhor Deus diz: vou procurar o meu povo na sua infidelidade. Eu vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Serei como a chuva para Israel e ele dará flores como os lírios. As suas riquezas serão profundas como as das árvores do Líbano. Os seus galhos se estenderão, bonito como os carvalhos das oliveiras e perfumoso como os cedros do Líbano. Mais uma vez Israel viverá debaixo da minha proteção. Eles crescerão como o trigo, darão frutos como a parreira e serão famosos como o vinho do Líbano. O povo de Israel dirá: os ídolos não valem nada. Sou eu, o Senhor Deus, que atendo às orações do meu povo. Sou eu que tomo conta deles. Como um pinheiro verde, dou abrigo, e de mim eles recebem todas as bênçãos. Conclusão: que as pessoas sábias e ajuizadas entendam que a mensagem desse livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Aqui nós encerra o livro do profeta Oséias, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 4. Louvado seja Deus. Adoração no céu. Depois disso, tive outra visão. Eu vi uma porta aberta no céu, e a voz parecia o som de uma trombeta, e que antes havia falado comigo disse: suba aqui, eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. No instante fui dominado pelo Espírito de Deus.
E ali no céu estava um trono com alguns com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilha as pedras de jaspe e sárdio, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estava sentado 24 líderes, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíram relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. Aleluia! E em, e em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. Em volta do trono e em cada um dos seus lados estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano, e o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas, que estavam cobertas de óleo nos 2 lados, e de dia e de noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, és o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cada vez que os 4 seres cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atirava suas coroas diante do trono e dizia: Senhor, nosso e nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. Por tua vontade, elas foram criadas e existem. Essa foi a nossa leitura do dia 13 de 12 de 2023. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus.